Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje nós vamos continuar aquela série de vídeos tratando sobre o módulo 2, a resolução de número 4968, ela que foi publicada no dia 23 de fevereiro de 2024, recentemente, pelo secretário atual, secretário de Educação, Igor Jalvarengo. Olha pessoal, essa resolução vem regulamentando, né? Vem falando, vem normatizando tudo aquilo que se refere à atividade extra-classe, ou seja, o professor que trabalha aí dentro de seu regime básico, ministrando as aulas nas salas de aula, ele também tem um terço fora da regência, né, pessoal? Pode ter o regime básico, né, que pode ser 16, ele pode ter aí mais 8 horas fora da regência, sendo aí uma metade em local definido pelo professor e a outra metade em local definido pela direção da escola. Nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 2, lembrando a todos, pessoal, que nós temos um decreto 46.125 que eu deixei na descrição do vídeo para você acompanhar, porque cada personagem, cada cidadão, cada profissional da educação, professor, né, ele possui ali um regime básico. Ele tem aí um regime básico, uma carga horária, e dentro desse regime básico, ele tem ali o regime básico, o AEC, o AEJ, e somando isso, nós temos aí que calcular um terço fora da regência. Então, aquilo que o professor ministra em sala de aula não é contabilizado, a não ser este um terço que é utilizado em atividades extracurriculares. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa importante resolução que eu apresento na tela para você nesse momento. Olha pessoal, a seção 3, eu vou dar destaque aqui nesse momento, é a seção 3, vai falar sobre as situações de cumprimento de outras situações, né, de carga horária presencial nas atividades extraclasses. Então ela já falou um pouquinho sobre a linha A, que são aquelas atividades obrigatórias na instituição de ensino, feita aí pelo professor em caráter coletivo. Ela falou também sobre aquelas outras horas destinadas aí a cursos de pós-graduação, autorizados pela secretaria, né, pessoal? Isso é muito importante, trilhas dos educadores. Então são cursos, palestras, eventos ministrados pela Secretaria de Educação, pelo órgão central, pela escola de formação, e esses podem ser utilizados aí para o cumprimento dessa parte do módulo 2. Outro ponto destacado aqui, pessoal, é que existem mais situações que na seção 3 dessa resolução está sendo discutido e eu vou apresentá-los aqui a partir do artigo 9º, então acompanhem comigo essa leitura com explicações do canal de Educação de Minas Gerais. O professor da educação básica, então nós estamos falando aqui especificamente do professor que exercer atribuição de ensino do uso da biblioteca, mediador de leitura, pessoal, ele não cumpre módulo 2. Então, a partir de hoje, toda vez que a gente falar professor de uso de biblioteca cumpre módulo 2, não cumpre módulo 2. Por quê? Porque a carga horária integral no exercício da docência deve ser utilizada aí na biblioteca diretamente para atendimento aos estudantes. E aí, pessoal, enumera aqui no artigo 9º algumas atividades, no meio de atividades de intervenção pedagógica, orientação da aprendizagem, utilização da biblioteca escolar para consultas, pesquisas, elaboração e desenvolvimento de estratégias de incentivo ao hábito e também ao gosto pela leitura. Então, nós estamos falando aqui nesse momento sobre o professor de uso da biblioteca. Então, eu vou ter de fazer questão de destacar aqui, pessoal, porque é uma outra situação muito específica, que é em relação a este servidor que é contratado para atuar na biblioteca da escola. Então, o professor de biblioteca, se você é regente aí de turma, está na biblioteca de escola, mediador de leitura, chamado PEUB, professor para o ensino do uso da biblioteca, ele é o mediador de leitura. Ele tem que desenvolver atividades integrais no exercício da docência, para atender quem? Os alunos. E aí temos atividades de intervenção pedagógica, orientação da aprendizagem, utilização da biblioteca escolar para consulta, pesquisa, elaboração e desenvolvimento de estratégias de incentivo ao hábito e ao gosto pela leitura. Está dito aqui no artigo 9º, seção 3, pessoal, desta resolução, que é a 4968 de 23 de fevereiro de 2024. No artigo 10,
vai falar sobre aquele professor em ajustamento funcional. Vou dar destaque aqui sim, porque a gente vai tratar agora sobre uma outra situação, que é o professor em ajustamento funcional, que está em readaptação funcional. Querido, que história é essa de professor ou servidor em ajustamento funcional? No caso aqui é professor em ajustamento funcional, porque ele tem que cumprir o módulo 2. É aquele servidor, pessoal, que está na instituição de ensino e executa uma outra função que não aquela da sua função primordial, que é a docência, mas que por alguma razão, moléstia, doença, qualquer que seja a situação que justifique a saída autorizada desse servidor para uma outra função na escola. Ou ele fica na biblioteca ou ele fica na secretaria, chamadas funções. Então, o professor em ajustamento funcional, ele é readaptado, ele é adaptado, na verdade, para atuar em outra função na escola. Por quê? Porque às vezes ele não pode ter contato permanente com o aluno. Não existe servidor em adaptação, não existe servidor em ajustamento funcional que não pode ter contato com o aluno. Se o servidor não pode ter contato com o aluno, então ele tem que sair da escola. Vai trabalhar em outro lugar. Nesse caso, ele atua na instituição de ensino para atender os alunos. Então, é impossível o professor ser de uso de biblioteca e não ter contato para o aluno. É impossível o professor atuar na secretaria e não ter contato com o aluno. É impossível o professor estar em adaptação, tá, pessoal? Ou readaptação, ou adaptação, ou ajustamento funcional e não ter contato com o aluno. O que a legislação vai dizer que não pode ter contato permanente. Tá, pessoal? Provisório vai ter, obviamente, porque esporádico, porque não tem jeito, né? A escola, ela vive em função dos alunos. Então, ele vai ter algum contato com o pai, com a mãe, com o servidor e também com o aluno. Agora, o professor, ele fica ali na sala de aula e tem contato permanentemente com o aluno, diferente do professor em ajustamento funcional, que, voltando aqui à regra do jogo, né, pessoal, ele cumpre toda a carga horária do cargo no exercício das atividades definidas pelo diretor escolar. No artigo 11 está dizendo que o professor de biblioteca, professor, né, de geral, em exercício nas demais funções que não envolvam contato direto com os alunos, olha o que está falando aqui, ó, contato direto com os alunos em sala de aula, cumprirá a carga horária definida no inciso 1 e na linha B do inciso 2 do artigo 4º desta resolução nas atribuições específicas do cargo. Gostaria de lembrar que o inciso 1, tá, pessoal, o que ele está falando? Vamos voltar lá, pessoal, no artigo 4º? É fácil, é só a gente subir a tela, porque nós já apresentamos esse vídeo para todos vocês. Então, aqui, ó, o inciso 1 vai falar naquelas horas semanais em local de livre escolha do professor, né? E vai falar também daquele restante de carga horária dedicada prioritariamente às ações de cunho pedagógico, formação continuada, elaboração de estratégias avaliativas conjuntas, reuniões e planejamentos interáreas, para alinhamento de metodologias, estratégias de aprendizagem e outras ações específicas do cargo de professor, que não configurem, claro, o exercício da docência. Essa é a linha B. Então, o que está falando aqui que no artigo 4º, inciso 1, que é o local definido pelo professor, as 4 horas ele tem direito. E depois o inciso, no caso o inciso 2, a linha B, tá, pessoal? Que são outras outra carga horária utilizada que não seja essa de caráter coletivo e obrigatório. Então, volta ao texto aqui, na seção 2, para a gente continuar a nossa leitura e interpretação. Vou ler novamente, olha, o artigo 11, o PEB em exercício nas demais funções, tá, pessoal? Nós estamos falando de demais funções que não envolvam o contato direto com os estudantes em sala de aula, cumprirá a carga horária definida no inciso 1 e na linha B, então vou marcar aqui, ó, inciso 1, a linha B do inciso 2 do artigo 4º dessa resolução, nas atribuições específicas do cargo. Não está falando aqui, pessoal, a linha A. Está falando inciso 1, que é aquela de local de livre escolha do professor,
E na linha B, aquelas para cursos, capacitações, aquela que o servidor já fica na escola nas janelas. E é isso. No parágrafo único, é vedada a dispensa dos servidores a que se refere o caput da carga horária destinada a reuniões coletivas. Então, o que a gente entende no parágrafo 1 do artigo 11? É que essa reunião coletiva, ela é obrigatória, não podendo ser dispensados servidores, tá, pessoal? A que se refere o caput da carga horária destinada a reuniões coletivas. Então, fica atento aí, porque reunião coletiva ninguém é dispensado. É o que está dizendo lá na linha A do artigo 4º dessa resolução. No artigo 12, está dizendo que o servidor detentor de 2 admissões, você tem um cargo aí de professor, constitucionalmente ele pode ter 2 cargos públicos de professor. Então trabalha na SRE como professor de apoio e também atua como professor regente de turma em outra escola. Então ele possui 2 admissões. Tancredo, que história é essa de admissão? Quando você pega o contra-cheque, lá no contra-cheque tem os números das admissões. Admissão 1, quem nunca trabalhou em órgão público, provavelmente vai ter a admissão 1. Ah, já trabalhei, por exemplo, como agente socioeducativo. Então você já tinha uma admissão 1. Ah, e agora larguei e vou entrar para o Estado. Então no Estado você vai ser 2. A 1 está lá desligado. Então é muito importante saber dessa situação, tá, pessoal? Então o servidor aqui está falando, artigo 2, quem tem 2 admissões de professor na mesma escola. Então aqui é o caso do servidor que atua na mesma escola, ele trabalha de manhã à noite. E ele está dizendo que ele deve cumprir a carga horária relativa às atividades extra-classe em ambas. Então, se você tem 2 admissões, você tem que cumprir as atividades relativas à atividade extra-classe em ambas. Em ambas há admissões. O parágrafo único está dizendo que caso, olha as exceções, as reuniões coletivas ocorram de forma simultânea, o professor ele participa de uma delas, sendo computada a frequência em ambas as admissões. Mas esse caso aqui do artigo 12, pessoal, é em relação ao servidor que tem 2 admissões na mesma escola. Então, nesse caso aqui específico, pessoal, está falando o seguinte, de servidores, professores que atuam na mesma instituição de ensino e possuem 2 admissões. Nesse caso, eles autorizam, quando acontecer uma dessas reuniões de forma simultânea, por exemplo, marca de manhã, todo mundo vai encontrar de manhã. Aí, nesse caso, ele vai participar de uma delas, sendo computada a frequência em ambas as admissões. Às vezes o pessoal vai para a sala 1 no mesmo horário. Está sendo feita uma outra reunião na sala 2, no mesmo horário. Ele vai participar de uma delas e vai computar a frequência em ambas as admissões. Está muito claro isso aqui. Vamos passar para o artigo 13. Olha, gente, eu estou gravando o vídeo agora e está chovendo bastante. Hoje é dia 6 de março de 2024, muita chuva e raios. Então, ocasionalmente aí, vocês vão ouvir alguns barulhos, mas são raios. Tá chovendo muito forte aqui nessa região. Aí, ó. Não sei se vocês estão conseguindo captar esse sonho. No artigo 13, está dizendo o seguinte, o servidor detentor de 2 admissões de professor, e agora vai falar de 2 admissões em escolas distintas. Está dizendo o seguinte, ele deve cumprir a carga horária relativa a atividades extraclasse, inclusive reuniões coletivas em ambas. Olha o que está dizendo aqui, pessoal, o texto dessa importante resolução. Eu vou ter dar destaque aqui porque é importante a gente estar falando sobre isso. Vamos dar destaque. Tá? É melhor a gente dar destaque porque fica mais fácil de vocês estarem entendendo aí a situação. Então, se o professor ele tem 2 admissões, mas ele trabalha em escolas diferentes, ele deve cumprir a carga horária relativa às atividades extraclasse, inclusive reuniões coletivas em ambas. Aí vem o parágrafo único. Vamos ao parágrafo único. Pessoal? Vamos ao parágrafo único, tá assim. Excepcionalmente, havendo impossibilidade de adequação do horário em casos excepcionais, tá? Tá aqui, ó. Beleza, pessoal? Acompanhe comigo aí. Então, excepcionalmente, havendo impossibilidade de adequação do horário
nas situações em que o horário for coincidente, o professor poderá participar da reunião em uma das escolas. Só que ele deve apresentar a declaração de frequência em ambas as admissões e alternar sua participação nas duas escolas, a fim de que contribua efetivamente para o processo pedagógico. Então, no artigo 13, ele vem trazendo aí uma novidade. Ele vem falando o seguinte, olha, novidade não, porque assim, já era assim, mas novidade que eu digo assim, a respeito, em comparação ao artigo 12. Né? Vamos dizer assim, se o 12 fala duas admissões na mesma escola, né, e ele diz lá claramente, né, que você, se houver simultaneidade em relação às reuniões, computa a frequência em ambas as admissões. No artigo 13 vai falar de quem tem duas admissões, mas em escolas diferentes. Ele tem que cumprir a carga horária relativa à atividade dessa classe. Inclusive fala que deve cumprir, inclusive reuniões coletivas. Tá? Mas, excepcionalmente, ele abre uma exceção. O texto vai dizer, se o horário for coincidente, ele deve apresentar a declaração de frequência em todas as escolas, ou pelo menos em uma delas, né? Ele vai poder participar de uma escola e na outra vai apresentar a declaração de frequência. Aqui está dizendo, inclusive, em ambas as admissões. Alternar sua participação nas duas escolas, a fim de que contribua efetivamente para o processo pedagógico. Então, você está numa escola, pega a declaração de frequência e entrega lá na outra instituição. É importante estar comunicando nesse sentido. Você vê que o legislador, nesse caso, ele entende que algumas situações excepcionais podem acontecer e está autorizando o professor, desde que seja simultaneamente, nessa troca entre reuniões, para não afetar o processo pedagógico das escolas, das instituições. Então ele faz aquele revezamento. No artigo 14 está dizendo o seguinte, nos casos de servidor detentor de duas admissões, agora ele é professor especialista. Presta atenção nesse caso, que aí a situação ela muda um pouquinho. Vou ter que mudar a cor aqui também, né? E aí, esse servidor ele é professor, só que ele é professor de manhã e especialista à noite. Vamos fazer sempre assim, porque é mais fácil de entender. Ou ele é professor à tarde, especialista de manhã, na mesma escola da rede estadual. Então, o legislador está tratando de situações da mesma escola e daqui a pouco vai falar em escolas estaduais distintas. Pode olhar aqui que já está aqui no artigo 15. Mas se ele trabalhar na mesma escola com a função de professor e com a função de especialista, se houver coincidência de horários na realização das reuniões coletivas, a carga horária cumprida será na admissão de professor, não sendo devida compensação a que se refere o artigo 16 dessa resolução. Então veja bem, pessoal, ele tem que garantir o cumprimento em uma admissão. Mas aí, veja bem o que o legislador no artigo 14 está falando. Se houver coincidência de horários na realização das reuniões coletivas, a carga horária cumprida será na admissão de professor, não sendo devida a compensação que se refere ao artigo 16 dessa resolução. Olha só, pessoal, o que o artigo 14 está fazendo, né? E no 15 é a mesma situação, só que aí nós temos um professor e especialista, aqui no caso o artigo 14 era na mesma escola, aqui vai ser em escolas distintas. Então olha o que eles vão falar. Se houver coincidência de horários na realização de reuniões coletivas, caberá avaliação se o especialista é o responsável pela condução da reunião, a fim de adequação do horário de forma a garantir a sua participação nas reuniões. Ou seja, se ele é o responsável pela reunião de caráter coletivo e ele é professor numa escola, especialista na outra, se ele é o especialista que vai conduzir a reunião, aí cabe a avaliação se o especialista é o responsável pela condução da reunião. Se for, tem que adequar o horário de forma a garantir a sua participação nas reuniões. Ou seja, ele vai conduzir a reunião onde ele é o especialista. Então, o artigo 15 está falando isso claramente, não tem problema, leva a declaração também, né, pessoal? Está aqui, apresentar a declaração de frequência em ambas as admissões e alternar sua participação nas duas escolas. Para que isso?
a fim, né, eu vou fazer destaque aqui nesse momento, de contribuir pedagogicamente para ambas as escolas. Então tem que ter essa rotatividade. Vou ter que destacar aqui também, ó. Contribua efetivamente para o processo pedagógico. No artigo 16, o tempo destinado à realização de reuniões coletivas que exceda a jornada de trabalho semanal e mensal do especialista, ele tem que ser compensado dentro do mês. Isso já está claro, porque nós já falamos sobre isso. Não pode acumular, com os devidos registros de frequência e acompanhamento pelo diretor da escola. Então, o tempo destinado à realização de reuniões coletivas que exceda a jornada de trabalho semanal e mensal do especialista deverá ser compensado, né, dentro do mês em que a reunião foi realizada, com os devidos registros de frequência e acompanhamento pelo diretor escolar. Por que o legislador está falando no artigo 16 sobre isso, pessoal? É porque, às vezes, o especialista não recebe módulo. Ele não tem módulo 2. Então, na prática, ou ele trabalha 4h48 todo dia, ou ele trabalha 4h30 por dia, ou sai um pouco mais cedo na semana que antecede a reunião de módulo, para poder usufruir essas 2 horas fazendo aí a reunião com os professores. Então, essa coisa de, mas o trabalho é um absurdo, porque está onerando o especialista, porque ele sempre fica na escola depois do horário. É verdade, isso acontece. A legislação precisa de mudar para atender a necessidade da escola e do especialista, porque do jeito que está aqui não está atendendo. Não está legal. Mas aí o artigo 16 vem falando que o tempo destinado à realização de reuniões coletivas, que exceda a jornada de trabalho semanal e mensal do especialista, deverá ser compensado dentro do mês em que a reunião foi realizada. Fica com dia na casa, fica com horas a ver, a gente nem gosta de falar dias na casa, é horas a ver, com o devido registro de frequência e acompanhamento pelo diretor escolar. Olha, pessoal, vamos encerrar esse vídeo aqui. Primeiro porque está chovendo muito aqui, está chovendo que barbaridade, está chovendo aqui, né? E aí eu preciso encerrar porque nós temos muitos raios e por uma questão de segurança mesmo, nós vamos terminar esse vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 3, as chamadas competências, pessoal. Afinal de contas, nós temos que entender as competências da Superintendência Regional de Ensino, do diretor escolar, as competências do especialista, do professor de educação básica. E aí sim, finalmente, nós iremos para as chamadas disposições finais. Aguardem aí apenas um vídeo, pessoal. No próximo vídeo a gente encerra a nossa série de vídeos que trataram sobre essa importante resolução, que é a resolução 4968, de 23 de fevereiro de 2024. Um grande abraço para você, pessoal. Aguardem o próximo vídeo. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.